Fala aí pessoal, estamos aqui com mais uma questão de física do Enem, trazendo uma questão de ondulatória dessa vez. Então, vamos lá. É só para relembrar uma coisa que eu falei em umas questões anteriores. Sempre que tem essa parte do texto aqui, uma historinha, digamos, porque é disponível em um certo site, é sempre bom você tentar pular toda essa parte aqui e ver se você consegue resolver a questão só vendo essa parte aqui. Porque você precisa sempre o máximo de tempo possível para o Enem, certo? É tipo 2 minutos por questão que você tem para poder resolver todas. E algumas demoram mais, outras demoram menos, e é bom sempre você tentar ver qual que você consegue resolver mais rápido. Então, por exemplo, se eu chegasse aqui no final e só lesse: a frequência de vibração do automóvel percebida pelo condutor durante a passagem desse sinalizador é mais próxima de tal. Então, a gente já consegue ver qual é o nosso objetivo na questão: descobrir a frequência. Qual uma forma de frequência que a gente pode usar? A gente tem frequência é igual a 1 dividido por t e velocidade é igual a lambda vezes frequência. E subindo aqui rapidinho, a gente vê que tem uma velocidade e tem uma distância. Então, obviamente, a fórmula que a gente vai usar seria velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Então, tendo uma velocidade e tendo um comprimento de onda, que é uma faixa sobre o sinalizador cujas faixas são separadas por uma distância de 8 centímetros. É uma distância entre ondas, certo? Eu já poderia resolver a questão aqui, mas já que meu objetivo é lecionar, vamos ler toda a questão. Mas se você tivesse no Enem, é uma dica que eu daria, certo? Então vamos lá. O sonorisador é um dispositivo físico implantado sobre uma superfície de uma rodovia de modo que provoca uma trepidação e ruído quando dá passagem de um veículo sobre ele, alertando para uma situação atípica à frente, como obras, pedágios e travessias de pedestres. Então, como você viu, toda essa parte do texto que eu acabei de falar, inútil para a questão. Ao passar sob os sinalizadores, a suspensão do veículo sofre vibrações que produzem ondas sonoras, resultando em um barulho peculiar. Isso aí já me diz qual é a matéria que está trabalhando, que é ondulatório. Certo? Falando em ondas sonoras ali. Considere um veículo que passe com velocidade constante igual a 108 km por hora sobre um sinalizador cujas faixas são separadas por uma distância de 8 centímetros. E aí ele pede no final para a gente achar a vibração, a frequência, como a gente já falou antes. Bom, então a gente tem a fórmula, a gente tem os números simples, certo? Não tanto. Um problema que a gente tem nessa questão é que as nossas variáveis não estão em harmonia, digamos. Por quê? Vendo aqui nas alternativas, todas elas estão em hertz. Quem conhece é, frequências vai ver de cara que hertz é calculado em segundos. E aqui a gente está calculando em horas. Então já temos um problema. A gente tem que passar isso aqui, 108 km por hora, para km por segundo, ou mais realisticamente, metros por segundo. As duas variáveis de unidades, desculpa, de velocidade que você mais usa é km por hora e metros por segundo. Como é que eu passo de um para o outro? É bem simples. Se você tem um valor em metros por segundo e você quer passar para km por hora, você multiplica por 3,6. Se você quer passar um valor de km por hora para metros por segundo, você divide por 3,6. Certo? Tem alguns números que sempre que você vê eles, você já vê de cara que você vai ter que passar de km para hora para metros por segundo, que eles são simplesmente muito perfeitos para estarem ali. Por exemplo, 36 vale 10 metros por segundo, 72, tô falando em km por hora, 72 km por hora é 20 metros por segundo, 108 km por hora é 30 metros por segundo, que a gente vai usar nessa questão, 144 é 50, 180, oi, 144 é o 40, desculpa, 180 é 50 e assim por diante. Esses números que são múltiplos de 36, sempre você tem que passar por metros por segundo. Raramente ele vai te dar esse número e você não vai ter que passar por metros por segundo. Óbvio que você pode encontrar, sei lá, 100 km por hora e ter que passar de qualquer maneira por metros por segundo, mas só falando em alguns casos específicos. Então, beleza. Então a gente vai ter um valor em metros por segundo, ok. Última coisa de unidade que está faltando é a distância, está em centímetros, a gente tem que passar para metros também, certo? Porque a gente vai ter frequência em segundos, é, a distância em metros e a velocidade em metros por segundo, vai estar tudo ok. 8 centímetros seria igual a 0,08 metros, beleza? Já que aqui é 100, né? Você divide por 100 para chegar a metros, né? Centi. Beleza. Como a gente vai calcular a fórmula agora? Vai ser bem simples, né? 30, que é 30 metros por 180 km por hora, 30 metros por segundo, é igual a 0,08 F.
Então joga o 0,08 dividindo para cá. Você pode multiplicar embaixo por 100 e multiplicar em cima por 100 para você tirar a vírgula. Ficaria mais simples de resolver a conta. 3.000 dividido por 8 é igual a 375 Hz. Então, alternativa à letra C, uma questão simples que pode causar muito problema. Então você vê que se você tivesse feito a questão usando o que eu falei no começo, você veja a frequência. Quais formas de frequência? Eu tenho essa aqui e eu tenho F igual a 1 dividido por T, que é a forma a partir do período. Você vai ver aqui, eu não tenho nenhuma unidade de tempo para usar como período, mas eu tenho velocidade e eu tenho distância de onda, comprimento de onda, mesma coisa. Então eu vou usar essa forma aqui. Então Hertz eu preciso de segundos, então vou ter que passar isso aqui por metros por segundo. Como é que eu resolvo? Eu jogo, divido por 3,6, tá, 30. E aqui eu preciso de metros, então, já que aqui eu uso metros por segundo. Pum. Aí faz a continha rapidinho e você consegue resolver a conta bem rápido. Então é bom sempre você procurar esses atalhos no Enem para salvar tempo, para você poder resolver mais questões. E as questões mais difíceis você vai ter mais tempo para resolver, certo? Então, fica por aí. Obrigado por assistir. Dá um like no vídeo para poder ajudar. Segue a página no Instagram, segue o canal no YouTube e vejo vocês na próxima. Valeu!